Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Alguns trens não seguem horários. Eles seguem destinos. Há linhas que não constam em nenhum mapa, trilhos que levam para lugares que o tempo esqueceu. E há uma estação que não devia mais existir. Nesta noite, você vai conhecer a história do Trem das Almas Perdidas. Um comboio que surge apenas quando o relógio marca 3h15. E que leva consigo aqueles que ousam ouvir o apito. Dizem que há lugares que não aceitam o esquecimento. Trilhos que ainda vibram mesmo sem trens, estações que respiram no silêncio, esperando que alguém curioso acorde o que deveria continuar morto. Essa é a história de Caio Mendonça, um documentarista amador de 28 anos, que passava as madrugadas gravando vídeos sobre ruínas esquecidas e lendas abandonadas. Seu canal, embora pequeno, tinha um público fiel. Gente que gostava de ver o perigo através da tela, mas que jamais teria coragem de enfrentá-lo de verdade. Tudo começou com um e-mail anônimo, recebido numa madrugada chuvosa. O assunto dizia apenas: quer uma história real? Vá até São Bartolomeu das Pedras. Procure pela estação 13. O corpo da mensagem continha uma única frase: o trem ainda passa, mas só para quem escuta o apito. Caio achou que era alguma piada de seguidor, até pesquisar o nome da cidade. São Bartolomeu das Pedras ficava encravada nas montanhas de Minas Gerais, cercada por florestas e completamente esquecida. Não havia registro recente, nem fotos, nem vídeos. Mas uma notícia antiga chamou sua atenção: um terrível acidente ferroviário em 1981, quando o trem de passageiros Noite 731 pegou fogo dentro de um túnel e matou dezenas de pessoas. O detalhe mais estranho: nenhum corpo fora recuperado. Aquilo foi o suficiente para ele arrumar o carro, as câmeras e seguir viagem. Dirigiu por horas até a estrada se transformar em barro. À medida que subia a serra, a neblina ficava mais espessa, e o sinal do celular sumiu. As árvores pareciam se curvar sobre o asfalto, como se quisessem esconder o que havia além. Quando chegou ao vilarejo, percebeu que o tempo ali tinha parado. As casas eram antigas, feitas de madeira escurecida, e o ar tinha um cheiro constante de ferrugem e chuva. Os poucos moradores observavam em silêncio, sem curiosidade, mas com algo que parecia medo. Quando perguntou pela estação 13, ninguém respondeu. Uma senhora de olhos marejados apenas murmurou: "Não vá até lá, moço. O que ficou, ficou por um motivo." No armazém local, um velho de mãos trêmulas acabou revelando o que sabia. Disse que a estação ficava a 5 quilômetros dali, escondida entre a serra e a mata. "Ninguém vai lá há 40 anos, contou ele. Mas nas madrugadas frias, se o senhor ouvir o apito, corra, porque significa que alguém foi chamado." Caio riu, mas o velho não riu de volta. Seguiu pela antiga linha férrea, guiado apenas por uma lanterna e o som dos próprios passos sobre os trilhos cobertos de mato. O vento frio soprava entre os vales, e tudo ao redor parecia suspenso, imóvel. Quando finalmente avistou o prédio da estação, o coração acelerou. Era uma estrutura antiga de pedra,
com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. A placa de ferro, torta e quase apagada, ainda deixava ver o número 13. No interior, o silêncio era absoluto. O relógio de parede estava parado às 3h15, a hora exata do acidente. O chão estava coberto de fuligem, e o ar tinha um cheiro metálico, misto de ferrugem e queimado. Caio montou acampamento ali mesmo, posicionou as câmeras e começou a gravar seu diário de investigação. Primeiro dia, Estação 13. Totalmente abandonada. Nenhum som de pássaros, nenhum vento. É como se o ar estivesse preso aqui. Durante a noite, o silêncio ficou ainda mais pesado. Nem grilos se ouviam. De repente, algo metálico ecoou à distância, um apito longo, triste, como de um trem antigo. Caio congelou. Olhou para o relógio. Ainda marcava 3h15. As luzes da plataforma, enferrujadas e quebradas, piscavam sozinhas, emitindo lampejos amarelados por alguns segundos. Ele olhou para os trilhos e percebeu algo impossível. Eles estavam vibrando, como se um trem estivesse prestes a chegar. E então ele o viu. Surgindo lentamente da neblina, o trem apareceu. Era antigo, preto, com uma lanterna amarelada na frente. Nenhum ruído de motor. Apenas o render dos vagões e o assobio abafado do vento. Nas janelas, sombras imóveis observavam. Sombras que tinham forma humana. Caio, trêmulo, ergueu a lanterna para filmar. Mas, em vez dos passageiros, viu o próprio reflexo nas janelas, só que do lado de dentro. Um arrepio percorreu suas costas. Ele piscou, e o reflexo continuava lá, imóvel, olhando de volta para ele. O trem parou diante da estação. As portas se abriram com um estalo metálico, e um vapor escuro tomou o ar. Um cheiro insuportável de queimado invadiu tudo. Ele quis correr, mas sentiu algo, uma corrente de ar fria, quase uma mão invisível, empurrando-o para dentro. O corredor era longo e sufocante. As poltronas estavam queimadas, cobertas por cinza. Mas havia pessoas sentadas. Homens, mulheres, até crianças. Todos imóveis, como se esperassem por algo. Seus olhos eram vidrados, vazios. Caio tentou falar com uma mulher sentada perto da janela. Ela virou lentamente o rosto, os lábios partidos, e sussurrou: SHHH. O condutor não gosta de barulho. Do fundo do vagão, ele ouviu passos. Um som pesado, ritmado, metálico. Uma figura começou a surgir, alta, magra, usando um uniforme de maquinista. Mas onde deveria estar o rosto, havia apenas um vazio, uma sombra espessa que parecia engolir a luz. O homem sem rosto parou diante dele e lhe entregou um bilhete amarelado. No papel, letras escritas à mão. Partida, 3h15. Destino, nenhum. O trem começou a se mover. Caio olhou pelas janelas, mas não havia paisagem. Apenas escuridão absoluta. Ele correu até a porta e tentou abri-la, mas estava trancada. O som do metal rangendo ecoava como um lamento. Os passageiros começaram a murmurar em uníssono: ainda não chegamos. O fogo não acabou. O condutor quer mais.
A temperatura começou a subir. O ar cheirava a carne queimada. As paredes tremiam. E então ele entendeu. Eles estavam revivendo o acidente. As chamas começaram a surgir pelas frestas, lambendo os assentos, derretendo o teto. As pessoas gritavam, mas os gritos não eram humanos, soavam como ecos de dor presos no tempo. Caio recuou até o final do vagão, tentando se proteger. Mas algo puxava, uma força invisível que o arrastava em direção à cabine do maquinista. Ele lutou, gritando, até que as luzes piscaram e tudo ficou preto. Horas depois, a câmera dele foi encontrada na estação. O vídeo mostrava o trem chegando, mas nunca partindo. No último segundo da gravação, uma voz sussurra próximo ao microfone. Agora o apito é dele. Caio nunca mais foi visto. A barraca dele, o carro e os equipamentos estavam no mesmo lugar. Nenhum vestígio de fuga, nem pegadas, nem sinais de luta. Apenas a marca dos trilhos na terra, como se algo pesado tivesse passado por ali, vindo de lugar nenhum e indo para lugar nenhum. Semanas depois, motoristas que cruzavam a serra começaram a relatar a mesma visão: um trem antigo, atravessando o vale sem trilhos. E dentro dele, um homem de mochila, filmando através da janela com expressão vazia. Um mês após o desaparecimento, o canal de Caio publicou um novo vídeo. Sem título, sem descrição. Apenas uma imagem fixa de uma janela escura. No reflexo, era possível ver o rosto dele, pálido, imóvel, com o trem em movimento atrás. No fundo, uma voz metálica dizia: "Próxima parada, você." Desde então, quem ouve o apito na madrugada fria da Serra de São Bartolomeu das Pedras jura sentir uma presença observando da névoa, e um vulto parado na plataforma da estação que não existe mais, segurando uma câmera apontada diretamente para quem ousar olhar. O trem ainda passa, mas só para quem escuta o apito. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha, e não esqueça de se inscrever no canal.